Boa tarde, Deus abençoe, boa semana, início de uma nova semana, graças a Deus estamos aqui, amém? Debaixo aí de um sol maravilhoso, né? Apesar do frio, mas Deus tem nos sustentado, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é bom iniciar toda semana com vocês. Se às vezes eu não estou aqui por outros motivos, mas na outra semana eu retorno. E assim nós vamos de glória em glória e debaixo da graça do nosso Deus. Vamos orar? Coloque aí a sua vida diante do altar de Deus. Talvez aí você esteja aflito, preocupado, preocupada, pensando em várias coisas. Talvez aí um abatimento na tua alma. Preocupado com algo que vai se realizar esta semana, mas em nome de Jesus Cristo, descansa no Senhor. Descansa, confia, entrega no altar dele a tua vida, a tua família, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Não se esqueça disso. Deus cuida de nós. E hoje nós vamos falar sobre palavras e coração. E a minha oração é sempre essa. Que Deus fale com você como falou comigo. Mais ainda, que Deus aí transborde poderosamente na tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse domingo maravilhoso, iniciando uma nova semana, debaixo da tua presença, de coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem nos dado, pela força, pela saúde, pela paz, pelo pão de cada dia, pela família. Sim, nós temos lutas, sim, nós temos dificuldades, mas em todas elas, a tua boa mão misericordiosa está conosco. Tira do nosso coração toda aflição, toda angústia, as preocupações, situações que nós não podemos resolver. Está fora do nosso controle, da nossa alçada humana, mas está nas tuas mãos. Abençoa cada um que está ouvindo essa palavra, que vai ouvir, que vai compartilhar. Que o teu Espírito Santo fale com cada um. Console, dê um novo ânimo, encha o coração de alegria, de paz. Desde já nós consagramos esta semana no teu altar. E declaramos que em cada dia, em cada segundo desta semana, o Senhor lá estará. Obrigada, meu Deus. Usa a minha vida, me capacita, eu preciso de ti. Eu sempre digo e repito que se não fosse o Senhor, eu nem aqui estaria. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Palavras e coração. E a palavra, é impossível as palavras que saem de nós estarem desalinhadas com o coração. É impossível. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, aquilo que sai, né, através das palavras, pode construir ou destruir. Pode animar ou desanimar. Você já esteve com algumas pessoas que você tá bem, e de repente aquela pessoa começa a falar várias coisas deprimentes, tristes, ou ela começa a reclamar muito. O seu estado de espírito muda. É incrível. E isso é uma lição muito importante para nós. Que as palavras, elas são poderosas, são sementes. Você sabia disso? Que as palavras são sementes. O que significa? Vai frutificar. Vai acontecer uma colheita que veio daquela palavra. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 15. Você leia o texto inteiro, lição de casa. Eu vou ler alguns versículos, eu vou falar os versículos que eu vou ler. Preste atenção no que Jesus Cristo fala. Mateus capítulo 15, versículo 1 e 2. Então,
chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém. Os escribas e os fariseus era a elite da religião, para você entender. Então eram os mais importantes da religião, né, judaica naquela época. Eles eram reverenciados, respeitados e tudo mais. E Jesus fala assim deles, dizendo, eles é que falaram para Jesus: por que transgridem, por que não obedecem os teus discípulos a tradição dos anciões? Aí não tinha nem nada a ver com a palavra de Deus. A tradição, a religião dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão. Olha a preocupação daqueles homens diante de Cristo, fazendo milagres extraordinários. Os olhos deles estavam focados apenas em detalhes totalmente irrelevantes. Versículo 10 e 11. E chamando a si a multidão, aí é Jesus, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Ou seja, as palavras. Não é a comida, não é o lavar as mãos. Eles estavam tão preocupados, né, com essas coisas. Jesus falou, o que contamina, o que é perigoso, o que pode construir e destruir é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Versículo 15. E Pedro, respondendo, disse-lhes: explica-nos esta parábola. Os discípulos não entenderam direito o que Jesus tinha falado, que o que entra não faz mal, mas é o que sai, o que contamina. Então eles pediram para Jesus explicar. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis sem entender? Eles não tinham entendido. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mas o que sai da boca procede do coração, vem do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, os religiosos da época de Cristo estavam tão preocupados com aparência, com regras, e esqueceram totalmente, ou aprenderam daquela maneira, que Deus está buscando o interior das pessoas. Se tem uma coisa que não prende Deus é a aparência. Deus, ele enxerga coração. Quando Samuel foi buscar o novo rei de Israel, Samuel era o profeta, e Deus falou, você vai ungir um filho de Jessé. Ungir é jogar o óleo, e isso determinava o que ia acontecer na vida daquela pessoa. Um óleo especial. E quando ele chegou naquela casa, e eles se reuniram para comer, começou a se apresentar os filhos de Jessé. E eram guerreiros, homens altos, fortes. Nossa! E Samuel, hein? Um homem de Deus. E esse era realmente um homem de Deus. Ele olhava lá, né? E falava, não, deve ser esse rei. Esse é o rei. Nossa, esse é o que Deus vai escolher. Não, esse é maravilhoso. E Deus falava não para Samuel, quando se apresentava um filho, né, de Jessé. Deus falava, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E Deus falou, eu não olho a aparência, eu olho o coração.
Samuel estava olhando com aparência. E aí foi chamado Davi, que tinha até sido esquecido, e quando Davi pisou o pé na casa, Deus falou, é esse. Davi não tinha aparência nenhuma de guerreiro, de um grande guerreiro, não tinha nada disso. Mas ele tinha um coração. Preste atenção. Aparência pode ser transformada. Coração é mais difícil. É muito mais difícil lidar com o coração. Para que o coração seja transformado, a pessoa precisa ter uma disposição de abrir esse coração. E pedir, falar, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Senhor, eu quero ser desse jeito. Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Aparência todo mundo pode mudar. Mas coração só através do Espírito Santo de Deus. E Davi tinha esse coração. E aqueles religiosos da época de Cristo não tinham coração em Deus. Eles tinham coração na religião. Nas leis, nas ordens, na maneira que tinha que se vestir, que tinha que se comportar, que tinha que ir, que tinha que voltar, comer. Mas o coração estava longe de Deus. Então, e Jesus não estava procurando aparência. Jesus não busca aparência. E olha o que Jesus fala desses, para você entender como eles eram. Olha o que Jesus fala deles em Mateus 23, 27. Ai de vós, olha ele, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O que é o hipócrita? Tem uma aparência, mas lá dentro é uma mentira. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Você sabe o que é um sepulcro caiado? É um lugar onde a gente enterra o morto. E quando ele fala sepulcro caiado, quer dizer, por fora, esse jazigo, né? Tá pintadinho, tá bonito. Que por fora realmente parecem formosos, mas no interior estão cheios. O que é que tem dentro da sepultura? Estão cheios de ossos de morte e de toda imundície. Nossa, quando Jesus falou isso deles. Então Jesus, ele enxerga. Ele enxerga o que está dentro de nós, ele enxerga a verdadeira intenção. Então assim, aqueles religiosos usavam as suas palavras para condenar, para julgar, para apontar o dedo. E eles mesmos não obedeciam. Então Jesus chama eles de sepulcro caiado. Por fora tem uma bela aparência, mas por dentro existe morte. O que sai de dentro de nós tem poder para edificar e destruir. O meu coração precisa ser restaurado para que as minhas palavras tragam vida e não morte. Lá em Provérbios 18, 21 fala assim, a morte e a vida, olha que sério isso. A morte e a vida estão no poder da língua, da palavra, da boca. E aquele que a ama, comerá do seu fruto. Você vai colher o fruto que sai da tua boca. Por isso nós não podemos falar qualquer coisa. Por isso nós não podemos usar a nossa boca para defamar, para acusar, para julgar, nem para outra pessoa e nem para nós mesmos. Porque se você usa a tua boca para falar, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho capacidade, a minha vida não muda, eu sou um azarado, eu sou um infeliz, nada vai dar certo, é isso que você vai colher. Eu não aprendo. E talvez na tua vida você ouviu muitas pessoas te negligenciarem, te rebaixarem, pessoas que não te valorizaram, isso está na tua alma. Enxergue-se a partir de Deus, não de você próprio. Deus te ama. Deus te ama tanto que entregou o filho dele
no teu lugar, no meu lugar, lá na cruz do Calvário. Então, talvez você cresceu debaixo desse tipo de palavra. Palavras negativas, palavras de opressão, palavras de negligência, palavras que queriam e fizeram que você se sentisse menor, diminuído. Está quebrado essas palavras na tua vida. Em nome de Jesus. Você não vai falar e você também não vai receber. Amém? E aí, como você só ouviu esse tipo de palavra, é isso que você está saindo da tua boca. Talvez para um filho, para um sobrinho, para um amigo, talvez lá no trabalho. Em nome de Jesus. Deus nos chamou para levar vida e não morte. E a língua tem esse poder. Então, as palavras, elas podem trazer paz, força, alegria, ânimo, reconstruir uma vida, assim como elas podem trazer o contrário, derrota, desânimo, julgamentos e etc. É tão bom quando a gente está, às vezes, triste, às vezes num momento difícil da nossa vida, e alguém vem e fala, vai passar, Deus está com você, seja forte, Deus te chamou para a vitória, porque nós não estamos isentos de lutas. Mas a palavra de Deus diz que nós somos vencedores através de Jesus Cristo. Então, eu não vou ajudar o diabo. Porque o diabo não precisa de ajuda. Então, toda vez que vier aquela vontade para você falar uma palavra negativa, fecha a tua boca. E declare o contrário. Declare uma palavra de vitória. Essa semana vai ser uma semana de vitórias. Essa semana vai ser uma semana de cura, de libertação, de portas abertas, de crescimento, de transformação, uma semana de paz, de ânimo. Uma semana onde eu vou vencer toda situação de oposição. Fale assim. Lance as sementes de vida, não de morte. Porque a colheita é inevitável. Mas você pode escolher a colheita. Começando pela semente. Amém? Não aceite palavras de destruição na tua vida. Então alguém falou alguma coisa e você sabe que não é verdade, não é de Deus para você falar, essa palavra não tem poder sobre a minha vida. Não deixa encontrar um lugar aqui na tua mente. Porque é assim que o inferno trabalha. Então ele lança uma palavra negativa, alguém fala algo, e aí ela entra aqui na tua cabeça e começa a se tornar verdade. Rejeite, lance fora. O que sai de dentro de nós vem do coração. Então, é impossível as pessoas falarem, eu não falei de coração. Falou sim. Falou, veio do coração. Olha o que diz Mateus 15:8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando o coração está longe de Deus, as palavras não são verdadeiras. Por quê? Porque no coração reside a distância de Deus. Agora, quando a gente está com Deus, o que sai da nossa boca é diferente. Porque a última coisa que você deseja na sua vida é que alguém seja destruído. Você deseja que as pessoas cresçam, sejam libertas, abençoadas, felizes, alegres. Eu não desejo a destruição para ninguém, pelo contrário, eu posso até não concordar com muita coisa, mas eu peço, Deus, toma na tua mão, faz a tua obra, abre os olhos, transforma o coração. Eu sempre falo, Senhor, transforma o coração. Deus enxerga o nosso coração. É impossível enganar a Deus, querido. Impossível. Eu sempre estou falando, né? Repetindo, porque é impossível. Nós podemos enganar o mundo inteiro, menos a Deus. Precisamos tomar cuidado com o que tem entrado dentro do nosso coração. O que a gente tem aceitado? Então, qualquer coisa que falam, às vezes nós estamos assistindo, né, as reportagens,
seja na TV, seja no celular, e a gente vê quanta mentira, quanta manipulação. Não deixa entrar no teu coração. Você é inteligente. Pede para Deus, para você discernir espiritualmente. Discernir é ter um entendimento profundo das coisas. Sabe? Não engolir tudo como se fosse verdade. Peça para o Espírito Santo falar com você. Em Provérbios 4, versículo 23, fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração. Guarda ele. Pois dele depende toda a sua vida. O que está falando aqui? Guardar o coração é não deixar o seu coração ser uma lata de lixo. E por que está falando que disso depende toda a minha vida? Porque o coração é que move a nossa vida. As escolhas, as decisões, os caminhos que vamos tomar. E lembre-se, quando eu falo coração, eu não estou falando o órgão, né? Estou falando a mente. Então, olha, ele fala assim, acima de tudo, olha, acima de qualquer coisa, para aí de pensar com coisas pequenas, guarde o seu coração, guarda. Não deixa qualquer coisa entrar no teu coração. Não deixa o lixo do diabo entrar dentro de você. Porque depende toda a sua vida, disso depende toda a sua vida, porque o que entrar aqui vai direcionar. Vai direcionar. Provérbios 27, 19. Assim como a água reflete o rosto, então você põe lá o seu rosto na água, reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então a gente enxerga uma pessoa pelo que ela fala, porque vem do coração. Tome cuidado. Guarda teu coração, guarda teus ouvidos, guarda teus olhos, do que você tem visto e ouvido, e do que você tem falado. Lembre-se, cada palavra é uma semente e vai vir a colheita. Vai vir a colheita. Em último lugar, o que sai de dentro de nós tem que estar alinhado com o que falamos e fazemos. Então, quando Jesus olhava para os fariseus, os escribas, né, os religiosos daquela época, o que eles falavam estava totalmente longe do que eles faziam. Não havia uma coerência. Porque o que nós falamos tem que ser o que a gente faz. Porque senão nos tornamos hipócritas, falsos e mentirosos. E não agradamos a Deus. Então, em Mateus 7, do 15 ao 20, fala assim: cuidado com os falsos profetas. Aí você pode pôr, né, os fariseus, os escribas, os religiosos, todos os religiosos daquela época. Mas Jesus fala assim, olha, preste atenção, cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, parece mansinho, bonzinho, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês, e como é que eu vou saber quem eles são, Senhor, se eles parecem ovelhas? Vocês, no versículo 16, vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Então fica bem claro, não é pelo que eles estão falando. Os espinheiros não dão uvas, o espinheiro não dá uva. E os pés de urtiga não dão figos. Assim, como é que você vai saber? Toda árvore boa dá frutos bons. E a árvore que não presta dá fruto ruim. A árvore ruim jamais vai dar um fruto bom. Jamais. Não tem como, né? Ela não presta, ela é ruim. Ela não tem fruto bom nela. E toda árvore que não dá fruto bom é cortada e lançada fora. Ou seja, se não é de Deus, se está se fazendo de Deus, mas não é de Deus, Deus vai passar um machado. Se você tiver na tua casa uma árvore, vamos dizer, você tem lá um lugar de árvores frutíferas, e aquela árvore vai 1 ano, vai 2 anos, vai 3 anos, não dá nada. E quando dá é podre, horrível.
Já comprou aquela fruta que você parece boa, mas é amarga? Mais ou menos assim. O que você vai fazer com aquela árvore? Você vai deixar ela ocupar um espaço? Não, não, não. Você corta fora, arranca e planta outra. Assim é no reino de Deus. Deus nos chamou para darmos frutos bons. Árvore boa. Então, se você quer saber se uma pessoa é de Deus ou não é, se realmente o que ela fala é o que ela pratica, vai olhar os frutos dela. Vai olhar as atitudes, vai olhar o que vem da vida dela. Você olha para a casa dela, você olha para a família dela, o que você tem visto? Você tem visto uma vida alinhada, você tem visto os filhos sendo educados. Eu não estou falando aqui de perfeição. Mas você vê, você enxerga quando a pessoa está fazendo o que ela fala. Assim como você enxerga quando ela está fazendo totalmente o contrário do que ela fala. Então, portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. O que está dirigindo a tua vida? As palavras, o teu coração. Como é que está o teu coração? Se você quer saber como está o teu coração, vê o que você está falando. Para e presta atenção no que está saindo da tua boca. É a sua mente, as suas emoções ou é o Espírito Santo? Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E não obedeçam aos desejos da natureza humana. Somente o Espírito Santo tem poder para transformar o nosso falar, encher o nosso coração, transformar as nossas atitudes e nos tornar como Cristo. Hoje é um dia de pedir para Deus santificar o nosso falar. Tirar do nosso coração tudo aquilo que não vem de Deus, que encontrou um lugar dentro de nós e que está movendo o nosso falar. E a gente está vendo que não são sementes boas. A colheita não vai ser boa. Então, a gente precisa aprender a olhar para a gente, para dentro da gente. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe. Então, pede para o Senhor hoje santificar o teu falar. Negue-se a abrir a sua boca para levar morte, para desanimar alguém, para julgar alguém, para desmotivar uma pessoa, para oprimir alguém. Leve alívio. A Bíblia fala que quem leva alívio recebe alívio. Mude o teu falar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque agora o teu pensamento em Deus. Peça para o Espírito Santo te abençoar, falar com você e te dar forças, porque essa obra é obra do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo. Santifica o nosso falar. Que a gente pare para pensar antes de abrir a nossa boca. Entendendo profundamente que aquilo que sai da nossa boca pode levar vida, mas também pode levar morte. Senhor, eu quero somente levar vida. Então, hoje, eu quero te pedir, Jesus, juntamente com cada um que está vendo, que sonda o nosso coração. Como disse Davi, vê se há em mim algum caminho mau, alguma raiz de amargura, de decepção, de desconfiança, de tristeza, sentimentos de rebelião, Senhor. Muitas pessoas nós percebemos que têm aversão ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que o Senhor não está buscando religiosos,
mas o Senhor busca corações verdadeiramente íntegros e entregues na tua mão. Por isso hoje nós pedimos que o teu Espírito Santo faça uma obra poderosa, limpando, purificando, trazendo a consciência, para que a gente, quando a gente tem consciência do erro, a gente muda. A gente muda. Espírito de Deus, nos ajude. Abençoa cada um, fortalece a vida espiritual de cada um. Às vezes, a pessoa tem o hábito de falar determinadas coisas, determinadas expressões, tira, e não é bom, não constrói, são sementes do mal. Tira isso hoje, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que muda o nosso falar, que muda e transforma o nosso coração. E é isso que nós te pedimos hoje, meu Pai. Visita cada um, cada família, cobre com o sangue de Cristo. Coloca teu anjo guerreiro do lado de cada um. Abençoa esta semana. Eu te peço cura, libertação e portas maravilhosas abertas. No nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Boa semana. Semana que vem estamos aqui, se Deus assim permitir. Vá debaixo dessa palavra da paz. Leia de novo os textos. Leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento. Leia aí o livro de Mateus. Começa a ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia. Leia a Bíblia. E o Espírito Santo vai falar muito mais com você. Vá à igreja. Busque uma igreja aí em que Cristo seja o começo e o fim. E vá, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz. Se foi bênção para você, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Agora apareceu aqui uma mensagem e eu não consigo concluir. Agora eu vou concluir. Amém. Até semana que vem.